Eduardo Alencar, o Espírito Santo... Você não é capixaba, né? De nascimento não, mas já estou aqui há um bom tempo, né? E o Espírito Santo é um estado tão lindo, mas eu percebo que ainda os capixabas desconhecem isso e as políticas públicas, a infraestrutura, tudo isso precisou de uma reforma tributária para acender aquela luz do alerta máximo, sabe? Não, é verdade. E é curioso, né, quando a gente fala das belezas do Espírito Santo e dessa pouca exploração ainda, né? A gente tá, parece que descobrindo o Espírito Santo e descobrindo o que o Espírito Santo tem de tão bonito e de tão bacana pra gente. Tem tantas coisas que a gente pode fazer, né? Prática de esporte, visitas ali ecológicas, né? Os parques e tudo mais. E a gente precisa de algumas respostas, né? Rápidas, inclusive, e bem concretas para esse caso do turismo, porque ele pode ser o responsável pelo equilíbrio financeiro do Espírito Santo por conta justamente da reforma tributária, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no nosso podcast. É isso, então roda a vinheta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao ES Pod, o podcast de ES Hoje. Aqui a conversa engessada não tem espaço. Pois é, Dani, e o importante é trazer assuntos que são debate na sociedade, principalmente aqui para os capixabas. E hoje nós vamos falar de turismo, né, que tem tudo a ver aí com o que a gente falava no início aqui sobre economia. E principalmente porque neste sábado, dia 25 de abril e até o dia 28, acontece a primeira edição do ES Tour, que é o Salão do Turismo Capixaba. E nós vamos falar um pouquinho sobre o turismo com os nossos convidados, que já estão aqui. Deixa eu apresentar então, vamos lá. Quem está aqui conosco é Alfonso Silva, presidente da Cooperativa de Eventos e Turismo do Espírito Santo, Copeturi. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E Renata Vescovi, gestora do Sebrae. Seja bem-vinda também. Obrigada. Vamos lá, começando pela Renata, né? Porque o Sebrae, há pelo menos uns 2 anos ou mais, tem olhado, né, por conta da reforma tributária, olhado para o turismo de fato como moeda, assim, um olhar que a gente precisa fomentar esse turismo para a gente dar uma resposta para talvez seja a nossa boia de salvação na questão da reforma tributária. E eu queria saber, assim, nesses 2 anos que esse olhar tem sido mais forte, mais sistemático, o que o Sebrae identificou em relação ao turismo do Espírito Santo? Bom, a reforma tributária realmente foi um grande motivador, né, da necessidade de ampliar essa base do consumo, né? E quando a gente olha para o turismo, a gente realmente entende que toda a cadeia produtiva, ela pega ali vários setores, né? São mais de 40 atividades características do turismo, né? Então, assim, esse setor, ele interliga muito outros setores, né? E ele é muito real nas cidades e nos territórios, né? Você tem desde aquelas atividades que elas são muito ligadas diretamente à atividade, né? Como um guia, uma agência, o transporte, mas também com os outros segmentos que orbitam a cadeia produtiva, como um supermercado, uma farmácia, um posto de gasolina, né? Tem uma máxima no turismo que fala que a cidade boa para o turista, ela é boa para o morador também, né? Então, quando a gente olha para essa cadeia produtiva e vê a quantidade de segmentos e de pequenos negócios ali, realmente foi um grande motivador, né, para que o Sebrae assumisse e realmente se dedicasse, né, voltasse o seu olhar mais para esse segmento por conta da sua pluralidade, né? Então, assim, há 2 anos o Sebrae, ele realmente incorporou isso, né? A gente entende que trabalhando com turismo, a gente está fomentando os territórios, né, e promovendo esse desenvolvimento econômico. O Alfonso, desculpa, a gente vai entrar no ES Tour, mas eu quero que você participe da nossa conversa durante esse tempo todo. E é uma questão que eu trago e os dois podem nos responder. Por que é tão difícil, de fato, aplicar a política
voltada para o turismo, não só quando a gente fala de criar projetos, criar produtos, colocar o Espírito Santo na prateleira desse grande supermercado turístico que é o país, mas também de os atores. E aí, quando eu falo isso, você falou do supermercado, você falou da farmácia, mas também o hotel, de ele olhar e falar assim, para mim eu não estou satisfeito de as pessoas virem para cá só nos finais de semana. Eu não estou satisfeito de a gente só ter um hotel nessa cidade, porque um hotel na cidade não atrai ninguém. Então, assim, da própria cidade, de alguma maneira, se envolver nisso e falar, olha, precisamos também ser braços para essas políticas serem adotadas, serem implementadas e valerem de fato, né? É verdade, você falou uma máxima do Espírito Santo, e isso ele precisou passar por uma transformação, o Espírito Santo, até pela característica tributária que o Estado tinha, ele não tinha essa vertente do turismo como uma possibilidade econômica, ele era uma atividade paralela e que sempre foi encarado paralelamente. Então isso, até as próprias atividades empresariais, elas não se preocupavam com isso. Você pegar a própria rede hoteleira, agora recente nós temos um resort inaugurado há menos de 45 dias no Espírito Santo. Então a atividade empresarial ela não se preocupou porque ela tinha um turismo de negócios e que era aquele que alimentava essa cadeia produtiva e a pessoa vinha de segunda a sexta, então a grande vitória ela não se preocupava. E o interior era muito distante, você chegava, você não tinha vias de acesso, você não tinha infraestrutura necessária e que isso foi passado por uma transformação. Então se você pegar nos últimos 10 anos, o Espírito Santo vem fazendo isso calado, muito quieto, mas veio fazendo essa transformação. Os acessos, a qualificação, aí tem um trabalho importantíssimo do SEBRAE na definição das políticas públicas e mostrando a importância do turismo. E aí quando bate na porta e diz assim, acabou a história agora da divisão do imposto ser dividido. No jogo acabou a brinca, agora é a Vera. Agora é a Vera. E para você vir a Vera, você tem já várias experiências no mundo que o consumo é onde você vai consumir. O imposto vai ser gerado e com isso o Espírito Santo, por ser um estado pequeno, uma população que não é consumidora, ela é muito mais exportadora, nós vamos perder receita. E qual é a alternativa disso? É você trazer gente temporariamente, porque também não adianta você trazer gente para morar, porque nós não temos uma estrutura também adequada para isso, esgoto e tudo mais, e segurança que também impacta, né? Mas você traz as pessoas provisoriamente, como Portugal fez, como a Grécia fez, que eram países pobres na comunidade europeia, e com essa transformação eles conseguiram trazer o quê? 20 milhões, 22, a Grécia tem 11 milhões e traz 22 milhões de pessoas por ano. Traz 2 vezes a Grécia. Então, é a tendência que o Espírito Santo precisa. Guarapari, ela fica 200% a mais da população no período de verão. E aí tem um outro problema que é o quê? É a sazonalidade. Que é esse, eu acho que é o grande desafio hoje do empresariado, é mostrar, como você falou, que eu não preciso ir só no final de semana. Então, essa rotatividade é você mostrar para o empresário que talvez o custo-benefício para ele de abrir o hotel no dia de semana e fazer roteiros, eu acho que esse, pegando o gancho, acho que é o grande diferencial que o Espírito Santo vai ter após o S Tour, que ele mostra as grandes possibilidades, como o SEBRAE já vem fazendo um trabalho estruturante, porque também tem um detalhe, além de você trazer para cá as pessoas, eles não sabem o que vão fazer, de que forma que vão fazer, como que é o melhor para fazer, e o empresário tem que estar preparado para isso. Imagina você pegar uma pessoa lá, que faz uma polenta diferenciada lá no canto do Espírito Santo e que ele não sabe nem como tratar. Essa pessoa tem que passar por uma qualificação. E essa qualificação ela leva tempo, porque as pessoas precisam assimilar tudo isso, as pessoas precisam entender a importância, porque todo mundo quer ser bem recebido. Quando você vai chamar alguém para sua casa, você tem que receber bem. E é isso que foi preparado durante esses... Eu acredito que nos últimos 3, 4 anos passou por isso. Inclusive os empresários começaram a entender essa possibilidade. Você pegar o Espírito Santo, ele é assim, é um caldeirão de coisas novas que todo dia acontece. Se você sair num mês, no outro, quando você volta, você tem um outro empreendimento, você tem as pessoas falando diferente, você tem as pessoas com uma experiência diferente. Então eu acho que isso nós estamos sendo um momento muito propício. Acho que o governo fez o dever de casa, acho que o SEBRAE, as entidades empresariais também perceberam isso e começaram a fazer esse dever de casa. E nós estamos assim, eu diria, nós estamos assim quase prontos para receber e nos tornarmos realmente um destino que as pessoas vão amar a vir aqui. Mas não só de querer vir, mas vir, gostar, voltar e indicar e trazer, porque isso é o que vai levar o turismo para frente e o Espírito Santo está muito, muito bem preparado para isso. A gente teve o lançamento, né, do plano
estratégico de marketing turístico 2000. Ele fala, aproveitando o gancho do dever de casa, Exatamente. A gente teve o lançamento desse plano, né, 2026, 2030, com investimentos aí na casa dos 26 milhões e 700 mil reais. E a gente fala muito sobre, inclusive você citou sobre a distância do interior, e hoje a gente tem algumas cidades de interior, por exemplo, a gente tem Linhares no norte, Cachoeiro no sul do estado, que tiveram recentemente seus aeroportos ampliados, né, e inaugurados ali com novas pistas, enfim. E a gente percebia também há um tempo aí, não muito distante, né? Você citava, até perguntava se eu era capixaba, mas enfim, eu conheço muita gente aqui de fora do Espírito Santo que não conhece o Espírito Santo fora Guarapari, por exemplo. E Pedra Azul, Domingos Martins. E o detalhe que Pedra Azul e Domingos Martins é bem recente. Eu ia citar Itaúnas, por conta do Festival de Forró. Muita gente conhece o Espírito Santo por conta de Guarapari ou de Itaúnas, ou seja, sempre limitado ao litoral, né? E a gente começa a ver, por exemplo, o turismo de aventura começar a crescer aqui no estado com o pessoal, né, indo para Pancas, indo para Castelo, né, lugares que tem às vezes as pessoas da bolha, né? Que hoje a gente usa muito esse termo, a bolha, né? Às vezes as pessoas até vinham, mas vinham para esse evento que só eles sabiam. O próprio estado agora já mostra que tem uma galera chegando em Pancas, porque Pancas virou polo para parapente, etc, etc. Né? Isso, e eu queria até falar um pouquinho sobre essa questão, né, que o Alfonso citava sobre a estrutura, né, de quanto essa questão, por exemplo, dos aeroportos no interior, agora eles podem facilitar também a fomentação do turismo no interior do Espírito Santo, até porque a gente sabe que assim, o Espírito Santo ele não é só praia, né? E também não é só, por exemplo, quando a gente fala de montanha, não é só Pedra Azul, né? Não é só ali Domingos Martins. Então a gente tem muita coisa para mostrar aqui. Eu queria saber um pouquinho sobre essa questão do plano estratégico de marketing em si. Dentro desse pacote também nós temos aí a questão dos aeroportos, das estradas, né? Aproveitando também aí questão de BR-101, duplicação, tudo Eu não mais. sei até que ponto a Copertures participou dessa criação, mas o Sebrae bem intensamente, né? Na verdade, assim, acho que você bem coloca, né? Acho que o Espírito Santo ele traz essa pluralidade, né? A gente tem a logística é muito tranquila, né? Porque assim você tem cenários diversos em curtos espaços de deslocamento. Uma horinha, né? Da praia para montanha, né? Por mais gargalos que ainda existam, assim, quando a gente olha para outros destinos, é muito próximo, né? A gente tem falado muito, o Espírito Santo sempre foi mar e montanha, né? E é um destino que consegue ter essas opções. Mas o plano de marketing, ele vem para arrumar essa oferta e profissionalizar o posicionamento do Estado, né, no mercado nacional. O plano de marketing, ele traz essa profissionalização, ao passo que ele organiza toda essa oferta, né? A gente tem 6 segmentos fortes e a partir desses segmentos a gente consegue olhar quais são os mercados, né? Qual o público-alvo, o que tem de melhor, o que a gente consegue, né, estruturar da melhor forma para se posicionar de uma forma forte no mercado nacional, né? O Espírito Santo, apesar, né, de tudo que a gente comentou aqui, da gente ainda ter um público, né, até pouco tempo atrás a gente tinha um perfil de um turista muito regional que ocupava muito o final de semana, né? Quando a gente olha para alguns lugares, alguns destinos aqui do Espírito Santo, de quinta a domingo tá tudo tranquilo, né? A ocupação é muito forte. Mas e esse período de ociosidade? Como é que a gente faz, né? Como é que o empreendimento ele absorve esse custo dele, né, de segunda a quarta, de segunda a quinta, né? Como é que ele maximiza essa capacidade dele instalada aqui ociosa? Então esse posicionamento, né, o plano, ele faz com que a gente vá para o mercado de uma forma muito organizada e trazendo um turista que pode nos ajudar a romper essa questão da sazonalidade, né? Todo esse movimento que a gente tem feito aqui com as agências, com as operadoras de viagem, é para a gente realmente equilibrar essa conta, né? Porque assim, você tem um público que está disposto, que tem condições de visitar o Espírito Santo nesse momento de sazonalidade e potencializar os pequenos negócios, né? Então assim, a gente vê até, né, o Alfonso falou da questão, né, do overtourism, né, do excesso de pessoas nos destinos.
E o Espírito Santo, ele se posiciona assim, a partir do plano de marketing, o posicionamento do Estado é esse, assim, olha, a gente é um lugar que a gente quer se encontrar, um lugar para você curtir a natureza, né, um lugar para você curtir um turismo mais slow, uma forma de você até agregar valor em quem está vindo, né, um público que tem mais interesse em curtir e não é mais aquele turista que quer só fazer check em pontos, né, o turismo de experiência traz muito isso também. Então, assim, o Espírito Santo, a partir do plano, está se posicionando muito bem no mercado nacional. A gente, semana passada, estávamos numa feira em São Paulo e um orgulho de ver, assim, o Espírito Santo, um destino procurado, desejado, sabe? As pessoas indo até o stand, querendo saber. É um momento muito especial mesmo que nós estamos vivendo. Eu tenho um ponto, uma dúvida, assim, sempre fica na minha cabeça, porque a gente vem falando de turismo, da necessidade de olhar para o turismo, muito antes da questão de reforma tributária, né? A gente tinha governos que o orçamento para a área de turismo era colocar simplesmente meio que um trabalho de síndico, deixar tudo organizado. Tudo limpo, tudo ok. Só que isso vai muito além, né? E quando a gente fala, não, a política para o turismo, a gente precisa olhar para o nosso aeroporto, nossos aeroportos, a gente precisa olhar para as nossas estradas, nossa ferrovia, os nossos hotéis, as casas, etc, etc. Mas o Sebrae veio fazendo assim, bastante além de ir às feiras, trazendo profissionais da área para cá. E eu acho que quando a gente fala de turismo, todas as responsabilidades são muito importantes, inclusive quando a gente fala da experiência final. Então, eu volto naquela questão do início, né? Se eu cheguei num hotel, num restaurante, não tem uma coisa mais irritante do que você estar no restaurante e a pessoa vira e fala assim, a cozinha vai fechar. Quer mais alguma coisa? Não é muito chato isso. A gente sabe, se o restaurante tem de horário até horário, de abrir, de fechar, as pessoas têm que ter essa noção. Mas se é uma coisa que não tem horário de fechar, então, essa questão de experiência, de maneira geral, quando o pessoal vem para um fan tour, eles trouxeram, eles pontuaram, vocês viram se eles pontuaram questões aqui no Espírito Santo que estão faltando, de fato, assim, porque a experiência é estar no lugar, é o ser bem atendido, é do bom dia que a pessoa que está trabalhando na rua faz, o local limpo, essas coisinhas que às vezes as pessoas pensam que nossa, isso é detalhe, mas esses detalhes é que fazem a experiência ser a grande experiência. O que vocês estão identificando nisso? Acho que, assim, um momento muito marcante, né, para esse momento que a gente está vivendo foi em 2023, quando a gente recebeu aqui no estado a convenção da Abrastoa, a convenção nacional, que os operadores vieram aqui e, na verdade, foi uma escola, né, porque nós ouvimos desses operadores coisas muito boas, né, de que o estado tem belezas naturais, é únicos, é uma joia ser descoberta. Tudo que a gente já sabe. Tudo que a gente já sabe, mas nós ouvimos coisas muito duras também, né, dessa questão da profissionalização, dessa questão da constância, né, enfim. E a partir daí a gente foi realmente vendo, né, e olhando essas dores, e é claro, assim, que tudo é um processo. Com certeza. Né? A gente entende, assim, das dificuldades do empreendedor, né, do pequeno empreendedor que é o nosso cliente, a gente sabe dessa tristeza mundial que é o apagão de mão de obra, que é uma realidade. E o pequeno empreendedor normalmente é uma pessoa que faz várias coisas, né? Ele é o equipe, né? É o equipe. Então, assim, a gente entende, mas por outro lado também precisa ter essa profissionalização se a gente quiser avançar, né? E quando, então, assim, foi complicado para a gente ouvir certas coisas e notar, mas eu acho que a partir daí a gente conseguiu, inclusive, uma outra coisa importante que você falou, é essa questão da junção, né, das entidades. Então, assim, acho que quando a gente se uniu, aí o Sebrae, o Conselho Estadual de Turismo, que tem todas as suas representações ali, o próprio governo do estado, e a gente colocou na mesa o que era necessidade, o que era papel de cada um fazendo a sua parte e olhando na mesma direção, eu acho que a gente conseguiu, né, Alfonso, dar um avanço muito grande, né? Claro que a gente tem também assim, um momento muito favorável para o Espírito Santo, né? A gente já vem aí no histórico de que o Espírito Santo, o Estado, ele está bem posicionado com relação às contas públicas, já era um Estado que já estava chamando atenção, mas eu acho que agora a gente está vivendo um momento realmente assim, de aproveitar mesmo essas condições favoráveis e de uma forma muito positiva, né? É claro que essa questão que você falou, né, da experiência, quando a gente olha a jornada do turista, a experiência ela tem que ser boa no antes, no durante e no depois, né? Desde a hora que ele quer ir para aquele destino, se ele acha informação ou não, no durante,
né, que ele ter essa experiência boa aqui também, de ter esse acolhimento. Não existe turismo se não tiver um bom acolhimento. Exatamente. Né? E o pós, né, que hoje a gente tem aí redes sociais que, por um lado, é muito bom, né? Porque se você tem resultados positivos, é ótimo, né? Então, assim, que é o que a gente busca. Que as pessoas falem bem do destino e que elas voltem aqui e reconheçam o Espírito Santo como destino profissional, um destino que cuida, um destino que recebe bem. É porque a experiência é viver, voltar com vontade, ir embora com vontade de voltar e recomendar. Nossa, você precisa conhecer o estado, você precisa. Uma hora você está dançando forró, outra hora você está dançando não sei o quê, sabe? Assim, isso e a gente sabe o que a gente tem de melhor. Agora a gente fala da só para fazer uma complementação, que a Renata falou do plano de marketing. Assim, eu acho que ele organizou o que nós queremos. Okay. Porque você falou, sempre a gente sabia tudo, como que fazia, achava que sabia tudo aquilo ali, mas isso não estava organizado. Qual é o destino que pode atender a demanda nacional? Porque você tem essa... E isso agora começa a ficar muito claro após o plano de marketing do governo. Qual é o destino que ele pode não ser um destino nacional, mas ele pode ser regional? Porque nós também fazemos o turismo, como você falou, o próprio capixaba não conhece o próprio estado dele, então você tem o turismo interno também nosso. Então o plano começou a mostrar, aqui você vende nacionalmente, aqui você vende localmente, aqui você traz o público. Saber aonde oferecer, para quem vai ser oferecido. Não adianta você, por exemplo, Pancas e você não tem uma boa hospedagem, porque o público do turismo de aventura é um público altamente qualificado e que tem grana, é uma pessoa que tem recurso financeiro, ele não consegue sair para voar de parapente se ele não tiver muito um recurso financeiro bom. E aí o plano ele vem ajustar tudo isso daí. Uma coisa que é uma experiência tão simples no Espírito Santo, mas que as pessoas valorizam, é você poder andar à noite, na hora com o seu celular e você não ser roubado. Isso é uma coisa tão... quando você vê que São Paulo você tem que andar escondido, você ter 2 celulares, um para você deixar roubar e outro para você fazer celular suas do ladrão, atividades. Né, gente? Então isso assim, eu acho que nós estamos muito preparados, porque o que a Renata falou é uma verdade absoluta, só se faz turismo onde o povo está feliz, o povo tem segurança, tem uma rede de assistência muito boa, uma rede de amparo para o turista. Imagine você, o hospital, nós temos uma rede hospitalar que foi um acerto do governo. Porque na época da pandemia, que foi uma virada de chave, ele poderia ter feito vários hospitais, tudo não. Investiu nos hospitais, estavam para terminar. E é uma coisa que na época houve uma crítica muito grande ao governo, dizendo assim, não, tem que fazer hospital. Não, tinha que terminar, aquilo estava pronto. Então, e a pandemia, ela foi um divisor de água para o turismo mundial. As pessoas começaram a ver o mundo e a forma de viver diferente. E aí entra essa história do turismo de experiência, da pessoa querer vivenciar as coisas. Eu não quero mais ir na praia. Eu quero vivenciar o que a praia tem para me oferecer de melhor. Eu não quero mais ir para a montanha só. Eu quero saber como que a pessoa vive, eu quero saber como que é a maneira do dia a dia dela. Então isso você vai muito mais profundo do que simplesmente passar nos lugares. E o Espírito Santo se preparou para isso. E a gente fala um pouquinho também agora sobre a S-Tour. Entramos direto na participação dela nisso tudo que a gente vem falando até agora, exatamente. Né? E até para saber do Alfonso como é que vai ser essa questão de mostrar o Espírito Santo dentro da S-Tour. Se vai ser algo assim, vamos mostrar o estado de uma forma como ninguém nunca viu, né? E o Espírito Santo ele conseguiu aí atrair mais de 500 agentes de viagens, né? Também de todos os cantos do país. Eu queria saber um pouquinho mais sobre como é que vai ser essa imagem, como vai ser transmitida essa imagem do Espírito Santo. Qual é o plano? Primeiro que nós somos loucos, né? Assim, para você fazer um evento dessa magnitude, a cooperativa ela foi fundada exatamente numa iniciativa da OCB para desenvolver e investir no turismo. Então nós somos hoje 20 empresários que vivem do turismo, querem investir no turismo, e você vê, para você compartilhar investimento é muito mais fácil. Em novembro nós fomos induzidos pelo SEBRAE, pelo governo do estado, dizendo assim, olha, vamos visitar um evento lá no Rio Grande do Sul para a gente tentar fazer alguma coisa aqui. E fomos lá, e de lá, de repente, sai com um evento que tem que acontecer. Mas era para 300 pessoas, então tudo bem, vamos correr esse risco, e fomos estruturando aquilo ali. Mas nós queríamos fazer uma coisa diferente, nós não queríamos fazer o que acontece no Brasil inteiro, até porque o Espírito Santo é diferente de tudo. Então a gente não poderia levar para o Brasil um produto que já fosse similar a algum outro. Então ele não é uma feira, ele é um espaço imersivo, totalmente imersivo, ele é cenográfico, é como se você estivesse andando na Pedra Azul, é como se você estivesse voando no balão, nós temos um balão simulador lá dentro. Então nós temos uma área de 4.000 metros quadrados que ela é imersiva. Por que isso?
Porque apesar do nosso estado ser pequeno, ele é muito plural, como a Renata já falou. Então nós estamos trazendo 545 agentes de viagem do Brasil inteiro. Nós temos gente de todos os estados do Brasil, de todos. Sendo que 495 foram escolhidos com a demanda de onde eles são emissores para nós, e o restante foi uma reunião anual da ABAV, que é a Agência Brasileira de Viagem, que está trazendo de todos os estados brasileiros. Então hoje nós podemos dizer que é um evento extremamente nacional. E por ele ser um evento diferente, nós ficamos preocupados com o seguinte: sempre o Espírito Santo fez o processo inverso. Eu levo o estado para fora e vendo se as pessoas vivenciarem o estado. E nós entendemos que nós temos que fazer o processo inverso. Trazer você para cá, para você sentir o que é viver no Espírito Santo, de que forma que nós vivenciamos isso, e você sair daqui encantado. Então o primeiro desafio era arrumar 300 pessoas. E quando se abre a inscrição, nós vamos para 545. E o problema maior, tem um potencial para 700. Mas o recurso é escasso, e nós sabemos disso, porque as pessoas não vêm sem pagar nada. Estão pegando ela na casa dela, trazendo para cá, com passagem aérea, hospedagem, alimentação. Só profissionais, transporte, né? Só profissionais do setor, que foram selecionados pelas grandes agências. São 20 operadoras que selecionaram os seus melhores agentes dentro daquilo que a gente queria. Isso é importante, porque nós não estamos trazendo uma pessoa para cá para fazer festa. E aí ele vai lá para Itaúnas, eu chego a ficar arrepiado. Ele chega na sexta-feira, ele vivencia a Grande Vitória, ele vai para Itaúnas vivenciar Itaúna lá no sábado e domingo. Na segunda ele volta, ele diz assim: mas eu não visitei a praia. E aí quando ele entra no evento, ele tem uma imersão dentro das praias do Espírito Santo. Então quando você não foi à montanha, a montanha vai a você. Então nós estamos fazendo essa coisa. E o evento é um evento assim que ele é totalmente imersivo, ele é cenográfico. Nós não estamos fazendo um Buda de 6 metros de altura. A pessoa vai vivenciar o que é estar no Buda, o que é estar no Convento da Penha, o que é estar no Santuário de Anchieta, o que é estar na Casa Nostra, que é uma experiência única no Brasil, que foi uma iniciativa no distrito de Pindobas, e que o capixaba muitas vezes não vai lá. Então ele vai ter a oportunidade de conhecer a vivência de que é a Casa Nostra, que é a saga da família italiana, de você vivenciar isso tudo. Então o evento ele vem assim, diferente, não existe nada similar no Brasil, não tem isso daí. É um evento que ele, além de tudo isso, ele se preocupou em trazer os guias para dentro desse contexto. Os receptivos são importantes, porque não se faz turismo sem receptivo. Sim. E as operadoras vão ter, então a pessoa se qualifica. E aí nós ficamos perguntando: mas e o povo capixaba? Como é que eu fico com o profissional capixaba? E aí, a iniciativa em conjunta com o Sebrae Setor, nós vamos abrir no sábado e domingo para os profissionais do setor do Espírito Santo, para eles se qualificarem. Porque na segunda-feira ele tem que estar preparado para ele fazer uma rodada de negócio com a operadora. Porque também não adianta você trazer uma operadora para cá e a rede hoteleira não está preparada, vender, né? Não saber vender o produto. Então, ele é um evento que ele não pensou numa ponta, ele está amarrando tudo isso, ele está baseado no plano de marketing. Os 6 temas que estão lá são o plano de marketing que direcionou para onde que a gente ia. Então, ele está conectado. Então, a S Tour hoje, ele vem fechar todo esse trabalho. Mas o mais importante, ele é o divisor de água do Espírito Santo. Porque nós temos certeza que ele vai fazer uma virada de chave, tanto na operadora que não conhecia o Estado, ou que não vende o Estado, e dizer: eu tenho que vender esse Estado. E assim, é um negócio assim, assustador quando você vai lá fora e você fala: o Espírito Santo hoje, eles conseguiram fazer um trabalho estruturante a Setur, juntamente com o Sebrae, de você de querer que as pessoas venham. Mas não a pessoa, porque hoje o grande negócio ainda são as operadoras, que elas fazem os pacotes, as pessoas podem pagar parcelado. Então esse é o grande desafio, e a Citur, ele vem para coroar tudo isso daí num momento imersivo, onde nós vamos ter também a vivência desses operadores lá, também na experiência do café, da degustação do café. Você vai colher morango ao vivo lá no evento. Nós estamos com uma plantação de morango lá dentro. Nós vamos uma plantação de morango verdadeira lá, você vai colher ao vivo, vai comer o morango. Espetáculo, hein? Você vai degustar o café, você vai ter uma pousada. O que é uma pousada de luxo representada lá, onde você vai ter o pôr do sol. Então, essas coisas nós procuramos fazer baseado no plano para poder vender o turismo capixaba. Olha que o Sebrae é um parceiro de peso desse projeto, e eu queria saber como é que esse projeto, essa S-Tour, ela se alinha ao plano estratégico e para os próximos anos, assim, né? Claro que a gente, pela empolgação do Alfonso, a gente já imagina chegar aqui em Vitória e poder ver tudo que a gente já sabe que é tão maravilhoso, né?
E quem ainda não é do Espírito Santo, pelo amor de Deus, o Espírito Santo é muito lindo. Dia desses, o Marcos Mion veio aqui para participar da Festa da Penha, mostrar a Festa da Penha, não é só experiência de fé, é um local encantador. E o Buda também, né, que vocês vão trazer de forma cenográfica. Precisava de um Marcos Mion vir aqui, não, a gente precisava, nós mesmo o tempo inteiro tá mostrando, vem, porque isso aqui é maravilhoso. Mas enfim, eu queria saber como é que porque esse evento também ele acontece num período interessante, que é no primeiro semestre, ou seja, daqui para frente é pé na tábua, né? Mas, assim, só complementando um pouco do que o Alfonso falou, antes de responder sua pergunta, na verdade, esse evento também ele é um evento internacional. A gente está trazendo compradores da Argentina também, mas a gente chega lá. Na verdade, assim, esse evento, acho que a grande diferença dele é ser um evento voltado para negócios, né? Eu acho que o Espírito Santo nunca teve um evento desse aqui. Né? Então, assim, a gente sempre trabalhou muito com o público final, para ele conhecer, para ele circular dentro dos estados. E a proposta agora é que a gente traga essas operadoras, né, com seus agentes de viagem, que eles conheçam e vivenciem o Espírito Santo para poder fazer negócio. Né? A gente entende, assim, que quando você conhece, você vende melhor o produto, e esses agentes de viagem são grandes vendedores nossos lá em todos os seus mercados, em todo o Brasil. Né? Para o Sebrae, tem tudo a ver com a nossa lógica e nossa razão de ser, né? Quando a gente olha a cadeia produtiva, esse evento ele tem essa particularidade, né? Ele vai lá desde o meio de hospedagem, ele pega todos os elementos, né? Todas as atividades características do turismo ligada diretamente. Então você tem o empreendimento ali, é o meio de hospedagem, o bar e restaurante, né? Você tem ali os atrativos, você tem as experiências turísticas que elas são organizadas num pacote, e isso, para ser comercializado, precisa ser comercializado por uma agência de receptivo que vai fazer negócio com a operadora, e é toda uma cadeia que se fecha, né? Então, assim, a gente entende no Sebrae que é o momento realmente da gente propiciar um mercado para esses nossos clientes, né, para o pequeno empreendedor, e trazer um público, um turista que realmente agrega valor. É um turista que ele vai, né, a gente está olhando aqui pacotes de 3, 4, 5 noites, né, da pessoa circulando aqui no estado, deixando dinheiro, consumindo ali, pagando. A gente falou mais cedo de Guarapari, não é alugando mais a casa, mas é colocando dinheiro lá no hotel, no meio de hospedagem, né? Então, assim, é contribuindo, é colocando dinheiro no bar e restaurante. Ou se for alugando uma casa, que seja consumindo aqui, né? Vem com a casa, aí não vem com a casa, o queijo, o arroz e tudo mais, sem consumir no nosso supermercado, nas nossas padarias, ali nos nossos bares. Quando você traz tudo para cá, ou porque você, lógico, economizar, beleza, mas para além disso é também não acreditar, não confiar também nos produtos daqui. Então, e a gente só tem coisa boa, a verdade é essa, que a gente só tem coisa boa. Não, e aí, assim, eu acho que a gente realmente só está começando, né? Quando a gente olha que nós só estamos em abril, o tanto de coisa que a gente já fez, e a gente olha ainda, né, do que tem até o final do ano e o próximo ano também, porque eu acredito que um evento desse aqui, a gente vai trabalhar muito ele nos próximos anos. Se Deus quiser. Né? Eu acho que a gente vai aprender muito com ele, mas eu acho, assim, que a gente vai ter bons resultados aí, né? Porque a gente já vem ouvindo isso do Espírito Santo, né? Por exemplo, esse grupo da Argentina que está vindo foi uma participação numa feira internacional de uma comitiva que só foi prospectar mercado, a gente só foi lá ver qual era, né? E aí a gente já saiu já com uma operadora interessada que já veio aqui no Espírito Santo, já fez uma visita técnica, já montou um roteiro, já está vendendo, e agora está voltando com 13 agentes e mais um do Paraguai também. Nossa. Ou seja, então aí é o Espírito Santo ganhando o Mercosul, né? E aí a gente fala assim, vamos dar uma olhada aqui no mercado argentino, vamos fazer esse teste, né? Então, assim, eu acho que ele é realmente um evento de negócios. Eu acho que ele é um evento diferente de tudo que o Espírito Santo já viu, né? Para o pequeno negócio, é uma oportunidade também do Sebrae mostrar como preparou esses empreendimentos, né? Porque a gente está ali ajudando o empreendedor a fazer conta, né? Essa relação de negócios não é uma relação tão fácil, né? O empreendedor precisa entender de comissionamento, precisa entender dessa parceria ganha-ganha. Tem sido
nosso trabalho nos últimos anos, mas eu acho assim que quando realmente, eu tenho certeza que quando as pessoas, os empreendimentos, as pessoas começarem a chegar, que já estão chegando, né? Hoje, se a gente olha, né, as pessoas estão vindo mais ao Espírito Santo, né? E a gente tem bons equipamentos. A gente falou do aeroporto. Nosso aeroporto foi eleito o melhor do Brasil na categoria de 5 milhões, então, assim, de passageiros. Então, assim, eu acho que é um marco, e eu acho que daqui para frente a gente vai se surpreender muito com as coisas. Assim, acho que o Espírito Santo já não é mais aquele estado esquecido que ninguém pergunta onde que é, se é entre Bahia e Rio de Janeiro, sabe? Graças a Deus, né? Não é Vitória da Bahia, não é Vitória da Conquista. Não é só a rota de passagem ali de Minas para o mar. Não. Não é só isso. E, bom, para a gente falar então só mais um pouquinho aqui sobre essa questão, né, de falar um pouco sobre esse diagnóstico, né, que o Espírito Santo tem, que foi apontado aí como um estado que tem a matéria-prima, né, que a gente falava aqui, o mar, as montanhas, mas não só o mar e as montanhas, mas tem, por exemplo, novos produtos aí para serem mostrados, como as fazendas, né, a Pindobas, que fica em Venda Nova do Imigrante, a Santa Maria, lá em Muniz Freire. Que está começando agora, né, essa apresentação da Santa Maria, e eu acho que é muito legal, né, porque vocês falaram, né, da Nostra, né? Casa Nostra. De a pessoa poder ir visitar e vivenciar, experienciar. Isso é muito mais profundo, né? Então, vai ser muito legal, porque, por exemplo, Muniz Freire, caramba, é um lugar que é muito... E eu sempre acho, né, aliás, eu acho, não tenho certeza, que o turismo, ele fala muito da cultura no posicionamento da história do local. Então, a gente tem muita história em muitos locais muito maravilhosos, mas desculpa, segue. Não, é isso mesmo. E a gente estava, né, a gente cita aqui no nosso roteiro, inclusive a gente cita o nome dessas fazendas aqui, mas eu até aproveito para falar que, por exemplo, no norte do Espírito Santo, a gente tem umas fazendas de cacau. Maravilhoso. Que eles fazem ali um tour bacana, que a pessoa tem a experiência de ir ao pé ali, pegar o cacau. Como vocês vão fazer com o morango, né? A gente tem isso também. Então... exatamente. Mas a gente ainda tem esse problema, essa questão a ser resolvida em relação aos gargalos para que se chegue, né, nesses locais. Na realidade, melhorou muito isso no Espírito Santo, né? Como você falou, a própria infraestrutura criada, porque muitas vezes o turismo é muito transversal. Então, você faz uma rodovia para atender uma demanda de produtividade, de escoamento da produção, e ela atinge também o turismo, porque na realidade o Espírito Santo ele tem uma diversidade tão grande que em qualquer lugar que você fizer um acesso, você vai ter alguém mexendo com turismo, alguém que tem o potencial do turismo. Então eu acho que essa arrumação da casa nos últimos anos do Espírito Santo, ele proporcionou isso. As nossas rodovias são boas. Quando você pega, nós temos uma rodovia maravilhosa. Lógico que ainda falta muito para chegar nisso, mas só de você despertar as pessoas para dizer que ela sabe como ela receber, e a outra coisa que você proporciona o pequenininho emprego e renda. Isso é importante também, porque o turismo ele vai na base, né? O turismo ele consegue chegar na base, coisa que algumas atividades econômicas não chegam na base. Quando você pega uma fábrica de automóvel, ela não vai chegar na base, lá no micro e no pequenininho, né? Ela chega nas grandes. Mas o turismo ele tem esse potencial, como os eventos também tem. Se você pegar hoje, o Espírito Santo tem um celeiro de eventos que acontece porque o micro e pequeno empresário ele tem como um canal de venda. Você pega um artesão lá do fim, que ele não consegue escoar a produção dele através dos eventos, através dessas ações que nós fazemos, ele consegue ter a produção dele escoada. Só queria dar uma relembrada aqui, que são os 6 eixos do plano de marketing que vão estar representados, que ele é praia e mar, né? Cultura e patrimônio, que é importante, natureza e ecoturismo, agroturismo e turismo rural, eventos e negócios e gastronomia. Isso não foi eu, não foi a Renata, foi feito um estudo profundo por uma consultoria especializada que detectou que esse é o que as pessoas vão comprar. E a outra coisa que é importante também, que hoje existe um modelo reverso no mundo de que eu não quero mais o turista. Por quê? Porque foi tão massificado a levar o turista de massa, e o Espírito Santo acha que ele tem que ir num outro caminho.
ele tem que ter um turismo qualificado, tem que ter um turismo que ele possa deixar emprego e renda, possa gerar e deixar dividendos para o Estado. Eu acho que esse é o caminho que o plano de marketing vai fazer através do S-Tour, mostrando essa potencialidade, principalmente para o empresário. E nós temos um outro fator importante, que é o envolvimento das próprias entidades que representavam o turismo, como o caso da FEComércio, que ela passou por uma transformação muito grande na sua presidência. E com essa mudança de comportamento do empresário que tinha o turismo como deixa aqui isso aqui, porque faz parte do meu escopo de ser uma representatividade, ele passa a ter protagonismo. E quando ele passa a ter protagonismo, ele passa a ser representado e o governo começa a entender, não, o turismo tem uma representatividade. Então isso também é uma coisa importante que aconteceu nos últimos 4 anos no Espírito Santo. O envolvimento do empresário através dessa... Olha, vocês precisam se movimentar, porque o governo não conversa com pessoa física, ele não vai conversar com você, vai conversar com um grupo de pessoas que tem um interesse coletivo. E eu acho que isso foi essa virada de chave, com esse trabalho que é um trabalho assim, há mais de 10 mãos, todo mundo trabalha, todo mundo colabora. A próprio, hoje, parceiro, tem um comitê gestor do turismo, que isso é importante, né? Você ter essa organização onde as Zuri que participam, onde o governo do estado, onde a FEComércio, Câmara Empresarial, onde você tem os atores que precisam, porque não adianta eu não trazer a Zurich, que é a concessionária do aeroporto, que ela precisa ser. No entanto, quando nós falamos do evento, ela cedeu um espaço lá e é parceira. Quando você fala de uma companhia aérea, ela tem interesse. E o Estado sempre fez algumas benesses até em incentivo fiscal e que ele não tinha nada de volta. E a partir de hoje, não, o governo começa a negociar isso. Olha, eu vou te dar isso, mas você tem que trazer aquilo de volta. Então, eu acho que isso o evento ele vem para coroar tudo isso do ganha-ganha e todo mundo sair ganhando. E o turismo capixaba muito mais. E o povo capixaba, que é mais importante, também ganha com emprego e renda, né? A gente vai caminhando para o final, mas assim... para deixar o espaço para vocês falarem o quanto vocês quiserem e como vocês quiserem, porque esse evento, ele é mais do que juntar uma galera, distribuir panfleto, fotinho, nada disso. Eu espero que as pessoas não saiam com pasta, elas saiam com experiências, para elas poderem levar, de fato, o Espírito Santo e mostrar para o mundo inteiro que nós temos super potencial. Mas, para além disso, né? Porque 25, 26, 27, 28 passa... E daí para frente o turismo tem que só crescer. Então esse espaço aí para a gente poder caminhar para o final. Assim, voltando um pouco da pergunta anterior, assim, acho que nós temos condições favoráveis, né? O Espírito Santo ele tem belíssimos cenários, né? Uma beleza cênica, natural muito bonita. A gente tem uma cultura muito grande. A gente estava falando da questão da singularidade de cada lugar. Né? A gente estava falando ali da cultura, da forma da pessoa se expressar, que, por exemplo, o turismo religioso você pode ter um monte, mas o turismo religioso daqui é diferente do Círio de Nazaré. Né? Jesuítico. E assim é por todos desses 6 segmentos que o Alfonso elencou. Né? Mas assim, a gente acredita muito nessa questão de ter bons produtos. Né? Vocês citaram aí a Casa Nostra. A Casa Nostra foi um projeto que nós fizemos, né, com base... O Espírito Santo ele é polo de turismo de experiência, ele é uma referência nacional, que é um outro motivo que nos orgulha muito. Né? Então, é o Espírito Santo produzindo conteúdos para o sistema Sebrae, enfim, né, para o Brasil inteiro entender como que é essa questão do turismo de experiência que está tão em voga. Né? E o produto de experiência ele traz exatamente isso. Né? Como é que ele identifica a identidade, as características, a peculiaridade de cada lugar, de cada território, o que ela tem de melhor, de uma forma, né, e como a gente consegue empacotar e formatar isso de uma forma que ela consiga não só encantar o turista, mas também trazer benefícios para o pequeno negócio. Né? Essa é a nossa função, é gerar renda, é fazer com que os negócios prosperem na atividade turística. E aí, assim, o Sebrae acredita muito, né, no S-Tour como uma grande vitrine, né, para todos esses produtos, né, que a gente vem trabalhando ao longo do tempo. Né? Acho que o Espírito Santo ele está num momento muito diferente. Eu já tenho um tempo aí de turismo e eu acho que a gente, né, ao longo desse tempo, a gente vem colhendo frutos de um trabalho que começou lá atrás. Né? Assim, acho que tudo tem uma construção. Né? Que bom que a gente está vivendo esse momento agora, que a gente está podendo assim, realmente posicionar o Espírito Santo. O Espírito Santo está muito bem posicionado. Né? Temos que fazer o nosso dever de casa agora, que é atender, é vender, né? É receber bem
E eu acho que o S-Tour vai ser realmente um divisor de águas na questão de geração de negócios, como o Brasil, e aí eu vou falar aqui o Mercosul, né? Esses países aqui do Mercosul, como é que eles vão passar a ver o Espírito Santo a partir de agora. Então, assim, eu acho que é um momento muito importante e, sem dúvida nenhuma, isso vai ter reflexo na nossa economia. Então, eu acho que o S-Tour ele passa a ser um divisor de águas, como eu já falei, mas mais do que isso, ele passa a ser um aprendizado. Eu acho que o Espírito Santo vai ensinar o Brasil como vender o seu destino, que ele ficou esperando muito tempo para isso, e nós temos que fazer diferente. Então, assim, a Coop Tour se sente muito honrada em poder ter essa ferramenta, que é uma ferramenta difícil. Alguns estão sem dormir há 30 dias, outros vão ficar mais 10, porque a responsabilidade é muito grande de você trazer para sua casa 600 pessoas com uma diversidade muito grande, com pessoas que... E nós só conseguimos trazer isso porque nós sabemos que nós temos dentro do Estado. E fica tranquilo. Uma rede hospitalar tranquila, uma segurança tranquila. É um Estado que ele está preparado para isso. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo passa a ser um outro Estado e, principalmente, a visão das pessoas do Espírito Santo, porque hoje a pessoa ainda fica naquele incógnita, né? E uma coisa que é interessante, que nós tivemos o cuidado de fazer, quando você fala atrás do Brasil inteiro, e o Nordeste, que seria o nosso maior concorrente em praia. Não, nós vamos trazer os nordestinos para cá, temos 40 operadores do Nordeste para conhecer as nossas montanhas. Então, se eu não posso vender praia, eu vou vender montanha para eles, porque praia eles têm. Exato. E praia, o Brasil tem 5.500 quilômetros de praia no Brasil, então nós vamos vender montanha. Até esse cuidado, o evento teve que trazer 40 operadores de uma operadora para poder conhecer as nossas montanhas, já que ele é da praia. Então, você tem um potencial que ele fala, por que eu vou trazer a pessoa do Nordeste se eu tenho praia? Não. Ele também quer curtir, ele sai para ir para os Alpes, ele pode vir para cá. Então, assim... obrigado pelo espaço, acho que é importante o que vocês estão fazendo. O turismo precisa desse espaço no Brasil, no Espírito Santo. Acho que o turismo é um vetor de desenvolvimento econômico e as pessoas, que bom que estão vendo isso. A gente já milita há 30 anos nisso e quando você chega num estágio dizendo assim, que bom que antes de eu me aposentar, antes de eu parar com o turismo, eles estão entendendo que o turismo você fala e não se entendia o que era turismo, porque as pessoas achavam que turismo era só brincadeira, né? Vou viajar, vou curtir. Mas turismo é uma atividade econômica que Renata falou em 40, eu queria corrigir, são mais de 60 atividades empresariais. Então é muita atividade empresarial, é muita gente que vive disso e ele chega na base, ele é muito transversal, ele atinge tudo. Então, assim, estão todos convidados, o profissional da área do Espírito Santo, é importante que ele participe desse momento, dessa virada de chave, porque quem não virar a chave depois ela não vira, e ele pode ficar sem conseguir ligar o carro e ficar para trás. Nós estamos assim, a 1000 por hora. Então, não tem multa nessa saída, você pode correr e acelerar. Obrigado. Então, o podcast termina aqui, né? A gente vai encerrando o nosso episódio, mas esse é um assunto que não esgota. Não esgota porque o turismo capixaba, ele tem os seus desafios, mas a gente precisa mostrar muito que o Espírito Santo é muito maravilhoso. Então, se você é do Espírito Santo, se joga no estado para conhecer, antes de deixar o estado para conhecer outros locais, se joga aqui. Se você é de fora, você não vai se arrepender. Não, e eu vou fazer a minha parte. Quero dizer que quem vier para fazer turismo gastronômico vai voltar com certeza. Vai. Eu sou testemunha disso. É isso aí. Obrigada, Alfonso Silva. Obrigada, Renata Vescovi. Vocês capixabas, não deixem de conhecer o Espírito Santo. Muito obrigada. Obrigado. E a gente se encontra no próximo episódio de ES Pod.